Perfeito. Agora sim. Aqui está a parte 1 do roteiro com leitura fluida. Estilo narrativo envolvente, contém pausas somente onde realmente ajudam a respiração e o impacto da fala. O texto está aí pronto para narrar. E inclui um hook forte, além do pedido de inscrição e like, de forma natural. Você já se perguntou por que nunca lembramos do exato momento em que adormecemos? É estranho. Você deita, fecha os olhos, começa a pensar em alguma coisa. E quando percebe, já é outro dia. É como se aquele último segundo simplesmente não existisse. Onde foi parar? O que acontece exatamente nesse momento em que saímos do estado de vigília e entramos no sono? Essa pergunta, que parece simples, na verdade esconde um dos maiores mistérios da mente humana. E a ciência ainda está tentando entender completamente como isso funciona. Se você curte esse tipo de curiosidade, aproveita agora para deixar o like e se inscrever aqui no canal Ponto Curioso. Toda semana tem vídeo novo sobre temas que fazem você pensar diferente sobre o mundo e sobre si mesmo. Agora vamos direto ao que interessa. Durante o dia, seu cérebro funciona a todo vapor. Ele processa sons, imagens, decisões, emoções. É um trabalho constante. Mas quando a noite chega e você começa a relaxar, algo sutil começa a acontecer. Seu corpo diminui o ritmo, a temperatura cai, a frequência cardíaca desacelera e a melatonina, o hormônio do sono, começa a circular. É aí que entramos em uma fase chamada hipnagógica. Esse é o nome técnico para o estado intermediário entre estar acordado e estar dormindo. E é exatamente aí que o mistério começa. Nesse momento, seus pensamentos começam a se embaralhar. Imagens aleatórias podem surgir na sua mente. E você talvez até ouça sons que não existem. Às vezes parece que você está caindo. Outras vezes ouve seu nome ser chamado. Isso não é sonho, não é alucinação. É só o seu cérebro se desconectando da realidade, aos poucos. E é justamente por ser tão sutil, tão nebulosa, que essa transição não fica registrada na sua memória. Não existe um botão que desliga. Não tem um marco exato. É como uma névoa que apaga devagar a sua consciência. Além disso, o hipocampo, a parte do cérebro que registra as memórias recentes, também começa a desligar nessa hora. E mesmo que você estivesse meio consciente, o cérebro já não estaria mais salvando nada. É como tentar gravar um vídeo com a câmera desligando. Não adianta, o registro se perde. Outro detalhe interessante. Nessa fase, a noção de tempo começa a desaparecer. Você pode achar que só se passaram alguns segundos desde que fechou os olhos, mas já está ali há 15 minutos, parcialmente fora do ar. O tempo perde a estrutura, a sequência dos pensamentos se dissolve. E por isso, quando você acorda, sente que simplesmente apagou, como se o sono tivesse te levado de uma vez, sem deixar rastros. Mas será que é possível perceber esse momento? Será que alguém já conseguiu capturar o exato instante em que caiu no sono? Aqui está a Assiste Parte 2. Continuidade direta e fluida do roteiro, sem marcações de transição. Pronta para IA, narrar com naturalidade. Mantive o mesmo tom narrativo, leve, curioso e envolvente, com pausas apenas onde realmente ajudam a respiração ou tensão. Durante décadas, os cientistas tentaram entender se existe alguma forma de perceber o exato momento em que o sono começa. Com o avanço da neurociência, surgiram estudos com eletroencefalogramas, que monitoram a atividade elétrica do cérebro em tempo real. Em laboratório, pessoas são conectadas a sensores que detectam as mudanças cerebrais à medida que vão relaxando. E o que se descobriu é fascinante. O cérebro entra em ondas cerebrais cada vez mais lentas, começando pelas chamadas ondas alfa, depois teta, até finalmente chegar às ondas delta, do sono profundo. Mas essa transição acontece de forma gradual
e sem um limite claramente perceptível para quem está vivendo a experiência. Ou seja, mesmo com toda essa tecnologia, o momento em que dormimos continua sendo uma linha embaçada. O cérebro muda. Sim, mas a consciência não registra esse momento, ela simplesmente some. Existem pessoas, no entanto, que dizem ser capazes de perceber com mais clareza essa transição. Praticantes avançados de meditação, por exemplo, afirmam conseguir observar o processo de adormecer de forma consciente, como se estivessem flutuando entre dois mundos. Esse estado é conhecido como sono lúcido hipnagógico, mas mesmo nesses casos, não é exatamente o instante final que é capturado. É mais como acompanhar os primeiros passos rumo ao sono, sem atingir o ponto sem retorno. Quando esse momento chega, a consciência inevitavelmente se apaga e a lembrança daquele segundo se perde, como acontece com os sonhos que desaparecem segundos depois de acordar. Outro experimento interessante foi feito com pessoas que tinham que apertar um botão assim que percebessem estar caindo no sono. O curioso é que muitas vezes o botão era apertado já durante um estágio leve de sono, como se o corpo reagisse, mas a mente estivesse desligando aos poucos. Isso mostra como a percepção e a consciência nem sempre caminham juntas. Ainda mais intrigante é o que acontece em pessoas com narcolepsia. Elas adormecem repentinamente, às vezes no meio de uma conversa. E mesmo assim, não lembram do instante em que isso aconteceu. O apagão é total, o que reforça a ideia de que o cérebro não consegue registrar o momento da própria transição. Tudo isso revela uma verdade surpreendente. O sono é menos como fechar uma porta e mais como se dissolver lentamente dentro da escuridão. O cérebro continua funcionando, as ondas cerebrais continuam ali, mas a parte da mente que chamamos de eu deixa de estar presente por um tempo. E o mais louco, esse processo acontece com você todos os dias e você nunca vê isso acontecendo, nunca sente esse instante, nunca tem controle sobre ele. É como se o seu próprio cérebro escondesse esse segredo de você mesmo. Mas o que isso diz sobre a nossa consciência? Será que a mente é mesmo uma entidade contínua? Ou somos apenas o reflexo de uma atividade cerebral que se alterna entre estar presente e sumir sem aviso? A ciência tem algumas pistas e os filósofos muitas perguntas. Perfeito! Aqui está a parte 3 do roteiro, sequência direta e fluida, com o mesmo tom narrativo envolvente, sem marcações técnicas, pronto para IA narrar do início ao fim. Quando olhamos para esse fenômeno com mais atenção, percebemos que ele revela algo muito mais profundo sobre quem somos. A forma como nossa consciência se apaga sem deixar rastros expõe um limite claro da mente humana. E mais do que isso, questiona a nossa própria noção de continuidade. Afinal, se perdemos totalmente a consciência por horas, todas as noites, quem garante que somos exatamente os mesmos ao acordar? Durante o sono, o cérebro não apenas descansa, ele reorganiza memórias, processa emoções, fortalece conexões neurais e até limpa toxinas acumuladas ao longo do dia. É uma espécie de manutenção profunda da máquina mais complexa que existe, você. Mas tudo isso acontece enquanto sua parte consciente está fora do ar. O corpo trabalha, o cérebro opera, mas o eu não está ali para ver. E esse detalhe é assustador, porque mostra que a nossa consciência talvez seja mais frágil do que imaginamos. Ela pode sumir completamente e ainda assim o corpo continua funcionando perfeitamente. Você respira, o coração bate, o cérebro processa estímulos, mas você não está presente. Talvez por isso o instante exato em que adormecemos seja impossível de perceber, porque nesse momento a ideia de eu já está escorregando para fora do cenário. O ator principal sai de cena e o palco continua funcionando sozinho. E quando acordamos, essa consciência retorna como se nada tivesse acontecido, como se tivesse sido apenas um corte de cena, como nos filmes.
Mas entre uma cena e outra, existe um vazio que jamais conseguimos assistir. É esse tipo de detalhe que faz a gente perceber o quanto ainda sabemos pouco sobre nós mesmos. O quanto ainda há a descobrir sobre o que é, de fato, estar consciente. E por que essa consciência pode desaparecer e retornar sem que a gente perceba a transição. Então, da próxima vez que você se deitar para dormir, talvez tente observar com mais atenção esse momento. Preste atenção nos pensamentos que começam a perder sentido, nas imagens mentais que surgem sem controle. E quando perceber, já vai ser outro dia. E talvez, mais uma vez, o exato instante tenha escapado, como sempre. Se esse mistério também te intriga, compartilha esse vídeo com alguém curioso como você. E claro, se ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Aqui, a gente transforma perguntas esquecidas em histórias que nunca mais saem da sua cabeça.